Rússia, Coreia do Norte e China. Esses são alguns dos países que preocupam seriamente os Estados Unidos. Apesar de possuir o exército mais poderoso do mundo, o país vê seu arsenal envelhecer perigosamente, enquanto os dos seus inimigos se desenvolvem rapidamente. No entanto, há uma peça-chave na estratégia de dissuasão americana que torna essas preocupações ainda maiores. Mas afinal, como o país planeja virar o jogo? É isso que descobriremos neste vídeo. Seja em termos quantitativos ou qualitativos, os Estados Unidos se destacam como uma força militar formidável. Seu arsenal tecnológico é particularmente impressionante, como destaque para o poder dos seus drones. O país possui a maior frota de aeronaves remotamente pilotadas do mundo. Esse arsenal sofisticado é resultado do colossal orçamento militar dos Estados Unidos. Em 2023, esse orçamento foi de 750 bilhões de dólares, mais que o triplo do orçamento da China. Isso permite aos Estados Unidos investir massivamente em tecnologias de ponta, efetivos e operações globais. No entanto, o arsenal nuclear parece não acompanhar o mesmo ritmo. Atualmente, estima-se que os Estados Unidos possuam 1.550 ogivas nucleares ativas, mas não construíram nenhuma nova ogiva desde o final da Guerra Fria. Cerca de 1.500 ogivas nucleares precisam de modernização. Relatórios indicam que soldados americanos ainda utilizam ogivas nucleares com mais de 50 anos de idade. Em 2022, o site especializado The War Zone revelou que o exército americano conduziu 9 testes bem-sucedidos com um míssil AGM-181A Long Range Standoff. Durante um desses testes, foi utilizada uma versão simulada da nova ogiva nuclear W-84. Não se tratava de um projeto novo, mas de uma atualização das ogivas W-80 já existentes, adaptadas para operar com um novo míssil. Apesar disso, os Estados Unidos sabem que, para manter sua posição como força militar mais poderosa do mundo, é essencial restaurar e modernizar seu arsenal nuclear. Um arsenal moderno e confiável é crucial para sustentar a dissuasão nuclear, elemento-chave da estratégia de defesa americana. A modernização também permite adaptar as armas às tecnologias contemporâneas, melhorando sua precisão e eficácia. Como parte desta iniciativa, o governo americano lançou um programa de extensão da vida útil das ogivas nucleares antigas. A atualização de 2022 das ogivas W-80 faz parte deste plano, mas o trabalho é colossal. A renovação de uma ogiva é um processo extremamente complexo que exige alta precisão e cuidado. Cada ogiva possui milhares de componentes como molas, engrenagens e contatos de cobre que devem operar em perfeita harmonia para desencadear uma explosão nuclear. Por isso, o governo americano decidiu investir 600 bilhões de dólares até 2030 para garantir a operacionalidade de seu arsenal nuclear. Além das ogivas, quase todos os sistemas das forças nucleares, desde mísseis balísticos intercontinentais terrestres até submarinos, também precisam ser substituídos ou atualizados. Mas por que os Estados Unidos estão investindo tão maciçamente nisso agora? E por que esperaram tanto tempo? A resposta é simples: seus inimigos estão se tornando cada vez mais ameaçadores. O principal inimigo dos Estados Unidos é, sem surpresa, a China. As preocupações aumentaram ainda mais no final de 2023, quando um relatório do Departamento de Defesa americano foi publicado. O documento revela que a China está acelerando o desenvolvimento de seu arsenal nuclear em um ritmo mais rápido do que se estimava anteriormente. O país alocou pouco mais de 2% de seu PIB em seu orçamento militar. Em maio de 2023, a China possuía mais de 500 ogivas nucleares operacionais, número que pode chegar a 1.000 até 2030 e 1.500 até 2035, quase o dobro do estimado anteriormente por Washington. A China está finalizando a construção de instalações de lançamento de mísseis balísticos intercontinentais. O país teria mais de 300 silos equipados com ogivas nucleares. Outro fator alarmante é o vasto sistema subterrâneo que a China utiliza para transportar essas armas devastadoras. Este complexo, que se estende por todo o território chinês, permite o deslocamento estratégico do arsenal nuclear, mantendo-o protegido da vigilância dos satélites espiões americanos. Essas novas capacidades dariam à China a habilidade de responder a um ataque nuclear em seu território, mesmo que seus principais centros de comando fossem destruídos, um cenário que preocupa seriamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos declararam que a China é seu principal desafio estratégico, sendo o único rival com a disposição e cada vez mais capacidade de alterar a ordem internacional.
Por outro lado, o governo chinês acusa Washington de adotar uma política de contenção e cercamento. Pequim afirmou ainda que seu arsenal nuclear é exclusivamente para autodefesa e que nenhum país precisa temer desde que não ameace a China com um ataque. As tensões, portanto, estão crescendo. Mas apesar disso, os dois países retomaram o diálogo com uma série de visitas de altos funcionários americanos a Pequim no final de 2023. No entanto, os Estados Unidos lamentam que a China continue se recusando a estabelecer uma comunicação direta entre suas hierarquias militares. Outro país que se mostra cada vez mais perigoso, especialmente desde o início do conflito na Ucrânia, é a Rússia. No início de 2024, o presidente Vladimir Putin declarou que seu país estava pronto para utilizar armas nucleares em caso de ameaça contra o seu estado ou a sua independência. Ele também enfatizou que as forças nucleares da Rússia estão totalmente preparadas e não é a primeira vez que Putin faz tais comentários. Desde o início da invasão da Ucrânia em 2022, o presidente russo tem mencionado repetidamente o seu desejo de utilizar armas nucleares. Ele também alertou que se o Ocidente se envolvesse mais nos combates na Ucrânia, correria o risco de uma guerra nuclear. O país se preocupa pelo seu desenvolvimento nuclear e espacial. Por exemplo, em outubro de 2023, o New York Times explicou que as novas imagens de satélite sugerem que Moscou poderia preparar-se para testar um míssil de cruzeiro experimental movido a energia nuclear com um alcance de vários milhares de quilômetros. Outro ponto importante nas relações entre Rússia e Estados Unidos é o Acordo New START. É um tratado de redução de armas nucleares assinado pelos dois países em 8 de abril de 2010 na República Tcheca. Entrou em vigor após a sua ratificação em 5 de fevereiro de 2011. Nos termos do tratado, o número de lançadores de mísseis nucleares estratégicos seria reduzido à metade e limitado a 700. Também previa uma redução de 30% no número de armas nucleares estratégicas. Contudo, não limita o número de ogivas nucleares inativas armazenadas e não diz respeito a armas nucleares táticas. Estabelecem também um novo sistema de fiscalização e verificação do cumprimento das cláusulas do acordo. Este acordo estará em vigor pelo menos até 5 de fevereiro de 2026. Um país menos poderoso, mas que não deve ser negligenciado, é a Coreia do Norte. Embora seja um dos países mais pobres do mundo, dedica mais de 15% do seu produto interno bruto ao seu exército. E para 2024, o partido no poder anunciou o lançamento de 3 novos satélites espiões, a construção de drones e o desenvolvimento de capacidades de guerra eletrônica. A Coreia do Norte está especialmente presente no domínio dos drones. Em abril de 2023, o país asiático testou um novo tipo de drone subaquático, capaz de transportar uma ogiva nuclear. O país também é conhecido por suas capacidades em guerra cibernética. No final de 2023, a Coreia do Norte lançou um míssil da classe ICBM. Este míssil seria capaz de chegar aos Estados Unidos graças ao seu alcance de mais de 15 mil quilômetros. Este é o terceiro lançado deste tipo por Pyongyang, após os lançamentos em abril e julho. Assim, 2023 marca o ano em que a Coreia do Norte realizou um número recorde de testes de mísseis, o que não tranquiliza os Estados Unidos. Em resposta a este tiro, o governo americano, juntamente com a Coreia do Sul e o Japão, condenou e alertou Pyongyang que qualquer ataque nuclear contra os Estados Unidos ou seus aliados provocaria o fim do regime de Kim Jong-un. O arsenal nuclear americano, o pilar central da política de dissuasão, enfrenta um desafio crítico: o envelhecimento. Incapazes de negá-lo, foram feitos investimentos colossais para renová-lo. Mas será suficiente para que eles continuem a ser o exército mais poderoso do mundo e não ser ultrapassados pela China, pela Rússia ou mesmo pela Coreia do Norte?